Olá, espero que todos estejam bem. Estamos na quinta videoaula e antes de iniciar e falar sobre os Barões do Café e a Elite, eu quero fazer aqui um agradecimento a todos vocês que têm curtido as nossas videoaulas e deixar claro que essas videoaulas fazem parte de um estágio supervisionado da segunda licenciatura minha em Sociologia, ou seja, é um plano de ação, um projeto acadêmico sem visar lucros, apenas a difusão do conhecimento. Eu estou realmente surpreso com a repercussão que houve, com a interação de vocês no meu canal pessoal. Os vídeos que eu postei lá, vocês estão interagindo e deixando as suas contribuições. Que legal! Obrigado! Sem mais delongas, nesta videoaula temos como objetivos apresentar quem eram os Barões do Café e comentar um pouco sobre os títulos de nobreza distribuídos no Império e ilustrar as riquezas das fazendas no final do século XIX e apontar a importância histórica dessas fazendas cafeeiras para nós nos dias de hoje. Esta é a bandeira do Brasil Imperial e ela foi criada em 1822, desenhada pelo pintor Debré, Jean-Baptiste Debré, e teve o auxílio do patriarca da Independência, José Bonifácio. Do lado esquerdo tem um ramo de café e do lado direito um de tabaco. Isso demonstra os dois principais produtos agrícolas da época. Ser barão era uma distinção social, era um símbolo de distinção social, era um título de honraria, de feitos notáveis, de mérito, e distribuídos pelo imperador. Diferente da Europa, que os títulos de nobreza eram hereditários, aqui no Brasil Império, os títulos eram honrarias distribuídas pelo imperador por feitos e méritos. Eram 5 os títulos de nobreza: duque, marquês, conde, visconde e barão. O título de duque, ele se aproximava mais do imperador. Os títulos variavam de acordo com a proximidade com o rei e com a porção de terra comandada. Os nobres recebiam um pedaço de terra onde tinham autoridade jurídica e militar. Quanto mais alta a honraria, mais terras e poder eles eram autorizados a exercer. Dom João VI foi o monarca responsável por dar as primeiras titulações da nobreza. De 1808 a 1820, o total foi de 254 contemplados. No total, ao longo dos 2 reinados do Império, foram criados 1.211 títulos de nobreza, 3 ducados, 47 marquesados, 51 condados, 235 viscondados e 875 baronatos. Esses números não são totalmente precisos, pois há dúvidas sobre a validade e mesmo a existência de alguns títulos. Muito dessa dúvida se deve à perda de alguns dos registros do cartório de nobreza e fidalguia no primeiro reinado. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e a Constituição de 1891, todos os fóruns de nobreza e distinções nobiliárquicas brasileiras foram abolidos. Essa é a contribuição que tivemos do canal Fazendas Antigas, do Paulo Vitor. Um canal muito bacana. Eu recomendo você dar uma passeadinha por lá. Tem assuntos muito interessantes. Francisco Paulo de Almeida foi o barão de Guaraciaba. Ele era um próspero fazendeiro e banqueiro do Brasil nos tempos do Império. Dono de imensas fazendas de café, centenas de escravos, empresas, palácios, estradas de ferro, usina hidrelétrica e, para completar a cereja do bolo, de um título de barão, concedido pela própria princesa Isabel. A biografia do empresário mineiro Francisco Paulo de Almeida, o barão de Guaraciaba, não seria muito diferente de outros nobres da época, não fosse um detalhe importante.
Ele era negro em um país de escravos. A trajetória do primeiro e mais bem-sucedido barão negro do Império, um personagem praticamente desconhecido na história do Brasil. Empreendedor de mão cheia e com grande visão de negócios, em um país ainda essencialmente agrário, ele tem uma trajetória que lembra a de outro barão empreendedor do Império, este bem mais famoso, o Barão de Mauá. Com um patrimônio acumulado de 700 mil contos de réis, que garantia ao dono status de bilionário na época em que viveu, Almeida nasceu em Lagoa Dourada, na época um arraial próximo a São João del Rei, no interior de Minas Gerais em 1826. A origem de sua família é pouco conhecida. Filho de um modesto comerciante local, chamado Antônio José de Almeida, na certidão de batismo consta como nome da mãe apenas Palolina, que teria sido uma escrava. Infelizmente não sabemos o destino de Palolina e a quem ela pertencia, mas sim, ela era escrava, afirma o historiador Carlos Alberto Dias Ferreira, autor do livro Barão de Guaraciaba, um negro no Brasil Império. Você sabia que em 1860, na década de 1860, muitos fazendeiros faliram? Você pode conferir isso de uma maneira mais explicativa no canal do YouTube do Doutor História. O professor Antônio Carlos, ele dá 5 razões que levaram os fazendeiros de café à falência. O primeiro motivo é que os fazendeiros investiam muito dinheiro na mão de obra escrava. E assim, se o escravo ficasse doente, morresse, ele estaria perdendo ali o seu dinheiro. O segundo motivo era a maneira inadequada que eles plantavam o café. Eles plantavam o café, eles deveriam de plantar o café nos morros, de forma que quando viesse a chuva, escorresse e não perdesse os nutrientes. Mas eles plantavam o café em linha, e aí para poder observar os escravos. E aí, automaticamente, o solo não ficava com seus nutrientes e desgastava rapidamente. O terceiro motivo era a falta de diversificação nas finanças. Eles pensavam muito em investir apenas no café, porque dava dinheiro, mas e se tivesse algum problema? Não tinha uma outra diversificação. Então, hoje em dia, muitas pessoas, quando vão investir, elas investem em diversas ações, enfim. Quarto motivo é que eles não controlavam a venda do café. Quem controlava a venda do café eram os comissários nas cidades. E aí os comissários, eles sabiam o lucro, eles ficavam com a maior parte do dinheiro, do lucro obtido. E por último, era a questão da logística, do transporte. O café era transportado no lombo de mulas, né? Até 1860 ainda não tinha as ferrovias, e aí a chuva, o desgaste, eles perdiam o café. Esta é a fachada da casa de vivenda da Fazenda Resgate, em Bananal, no interior de São Paulo. Ela é uma propriedade particular, tombada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Assim como muitas outras fazendas, está localizada no Vale do Café, bem próximo à Barra Mansa e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esta é a sala de jantar da Fazenda Resgate. Observe só o luxo, os mobiliários, os lustres, as porcelanas. Naquela época, as porcelanas, os barões tinham costumes de gravar nelas os seus brasões. Este aqui é o Salão Azul da Fazenda Resgate. Observe o lustre, os mobiliários. Os barões, os lucros que eles obtinham na venda do café, eles investiam nas fazendas, nos mobiliários, nos lustres. Esse aqui é o altar da capela da Fazenda Resgate. As fazendas, elas tinham sempre uma capela, onde eles realizavam ali algumas missas e também algumas cerimônias religiosas. Vez ou outra, o padre da cidade comparecia, vinha recolher os donativos e fazia uma missa ali para os donos da fazenda.
A Rota do Café Especial é um percurso de 35 quilômetros que compreende os municípios de Carmo de Minas e São Lourenço. Permite vivenciar uma experiência única, com visitas a fazendas centenárias que contam um pouco da história da bebida e como ela é produzida, explicações de guias e paradas em mirantes. Você já pensou em fazer um passeio de balão? Já imaginou isso? É isso que você pode desfrutar nesse passeio. Aproveitar as vistas privilegiadas, ter uma visão panorâmica das fazendas, sobrevoar as fazendas e conhecer um pouco mais da história lá na Serra da Mantiqueira. Outra coisa, você já pensou em tomar um banho de café? Olha que curioso, um banho de café especial, ele é muito bom para a pele. É o que diz, ele é feito com água sulfurosa e traz diversos benefícios para a pele. Além disso, você também tem o mirante, que você pode contemplar o mirante. 1.400 metros de altura. Encontro de fotógrafos para contemplar o pôr do sol. Esse aí é um passeio apenas. Existem vários passeios na internet. Isso daí é o café, trazendo turismo, trazendo experiências e possibilidades de turismo para nós. Já imaginou tomar um café, aquele café, dentro de uma Maria Fumaça? É isso que você pode fazer em Campinas, em São Paulo. Um grupo de pessoas amantes dos trens, eles viram que os trens estavam sendo sucateados e estavam sendo perdidos, e aí eles, por ser amantes, era um hobby, eles decidiram fundar uma associação e preservar as ferrovias. E até ganharam alguns vagões de trem e tal, das antigas companhias, e aí hoje eles preservam isso e fizeram algo tão atrativo. Eles elaboraram um passeio dentro de um vagão dos trens, de um legítimo trem sorocabano. Olha só que interessante. Sucesso absoluto em todas as edições, estamos falando do exclusivo Café Magnífico na Maria Fumaça. Com mais espaço, requinte e conforto, venha saborear o nosso delicioso e sofisticado café da manhã, a bordo de um lindo e histórico carro-restaurante. O único restante no Brasil, o carro CR-31, um legítimo Sorocabana, completamente restaurado e original da década de 40. Esse é o texto convite do site da associação. O luxo dentro desses vagões. Embora esse trem seja uma restauração da década de 40, 1940, eu tenho até a impressão que já tenha visto alguma novela em que o Barão do Café ele tenha passeado nesse trem, tomado um café e feito algumas cenas nesse vagão. Nesse curso são compartilhados conhecimentos específicos e profundos da planta xícara, execução e degustação de todos os métodos de preparo de café, além do expresso, degustação de diferentes qualidades de café, pontos de torra, preparo de bebidas com leite como cappuccinos, lattes e bebidas clássicas à base de café. E o público-alvo geralmente são futuros profissionais, empresários da área de cafeteria, restaurantes, hotéis, etc. Está aí uma possibilidade de investimento. Se você gosta da arte do café, você gosta de tomar um cafezinho, vai além disso, quer montar um negócio, uma boa pedida, fazer um curso desse e empreender. Pessoal, estamos encerrando essa videoaula e nela pudemos apresentar quem eram os barões do café, comentários sobre os títulos de nobreza, também falamos sobre o Barão de Guaraciaba, que era um barão negro, e também a importância das fazendas cafeeiras no século XIX. Como curiosidade, trouxemos aí o ramo de café na bandeira do Império, demonstrando o quão era importante a indústria cafeeira no Império.
Falamos também sobre como eram as fazendas, o luxo das fazendas. Trouxemos também uma explicação do professor do canal do YouTube Doutor História, o professor Antônio Carlos. Ele fala sobre os motivos que levaram os barões do café à falência. E também pudemos discorrer sobre os passeios nas rotas do café, tanto em Minas Gerais como no interior de São Paulo. E isso aí são pouquíssimas, né, ilustrações que nós demos, porque existem inúmeras. Se você tem desejo de conhecer mais sobre o café, você pode fazer vários tipos de passeios, né? Dentre eles nós colocamos aí o passeio na Maria Fumaça, em Campinas, no interior de São Paulo, também passeio de balão em Minas Gerais, a possibilidade de você tomar aquele banho em águas sulfurosas e café especial, e também poder contemplar os mirantes, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos, né? E dizer que estou muito feliz por ter cumprido mais essa missão. Curta aí o nosso trabalho, ajude o nosso canal. Esse trabalho ele não tem fins lucrativos, é apenas de socialização do conhecimento mesmo. E eu conto com você. Muito obrigado. Até a próxima.